A implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos via Estados está ameaçada. Um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados reduz para 25% o percentual que cabe aos estados pelos chamados royalties da água, pagos pelas empresas de geração de energia elétrica. Nesta entrevista ao Ambiente e Energia, o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, avalia os impactos do projeto de lei. Eu queria saber rapidamente quanto tempo a ANA tem levado para emitir as DR e DHs? Olha, esse é um tempo variável, né? Assim, uma média, a gente vai tratar aí de 2 a 3 meses, né, para emissão. Não é um prazo longo, né? Mesmo porque a gente sempre tem uma preocupação em priorizar no nosso rol aqui de atividades as demandas que vêm do setor elétrico. Então, assim que surge, a gente procura priorizar a emissão dessas DRDHs, por isso que o tempo é bastante curto. Mas não só no tempo, mas eu acredito que o que a gente acabou de mencionar, ele pode propiciar um modelo muito mais eficiente aí, que sirva de exemplo, como eu mencionei, também para que outros sistemas, né, como é o caso do sistema de meio ambiente, também procure se ajustar. Em contrapartida, evidentemente, o setor elétrico precisa também encarar que a realidade é diferente daquela dos anos 40, 50, 60, até o setor elétrico foi implantado em grande parte no país. Eu vi no site da EP que de 2006 para cá foram feitas 7 avaliações ambientais integradas. E o senhor falou bastante aí da questão de ver as bacias de uma forma sinérgica. Esse número não é muito pequeno para a nossa necessidade de expansão, para o nosso potencial? As avaliações ambientais integradas realizadas pelo setor elétrico. Há aí um avanço, mas no final as conclusões são sempre de que tudo é possível e que não há nenhum tipo de restrição. Então a avaliação ambiental integrada, ela tem, vamos dizer assim, ela não tem cumprido exatamente qual era o objetivo original desse tipo de avaliação. Então ele precisa ser aprimorado. Há um caso emblemático no Brasil que se trata da bacia do Uruguai, né? É sabido pelo setor ambientalista, pelo setor de energia elétrica, e aí é preciso convergir mais adequadamente. É mais ou menos como se nós aqui fôssemos fazer um estudo de avaliação hidrelétrica, né? Sem considerar o histórico do setor hidrelétrico. Então, fazer uma avaliação ambiental integrada, sem considerar os critérios de natureza ambiental sob a ótica exclusivamente do setor elétrico, é um avanço, mas não tem produzido os resultados esperados. E acho também que o número, como você mencionou, é muito baixo. 7 avaliações é um número bem reduzido para o montante de usinas que estão sendo previstas, seja no PAC, seja no PDE, né? Ok. Agora, com relação às compensações, né, eu queria abordar o PLC 315, que ele muda a distribuição aí dos recursos, né, transferindo uma parte maior do que caberia a estados e municípios para os municípios, né? Como é que o senhor analisa essa proposta contida no PLC e que impactos ela pode trazer, se aprovada dessa forma, para o Plano Nacional de Recursos Hídricos, doutor Vicente? Bem, na verdade, toda estratégia que é puxar o cobertor, ela é uma estratégia ruim, né? Então, se os municípios têm problemas, tem que ser olhado para o problema do município e não pegar o cobertor e ficar puxando, mesmo porque isso tem efeitos negativos para o Brasil, para a grande maioria de municípios no Brasil, porque isso tem sido caracterizado como uma disputa entre municípios e estados. Não é bem assim. Como é que funciona? 45% do recurso vai para o estado, 45% para os municípios atingidos pelos empreendimentos. Então, hoje no Brasil, recebem a compensação financeira cerca de 600 municípios no Brasil. O Brasil tem 5.600 municípios. Então, tem 5.000 municípios fora do sistema de compensação. Os estados, uma parte desses estados, não são todos ainda, infelizmente, mas uma parte desses estados, tem utilizado
a compensação que lhes cabe para a constituição dos fundos estaduais de recursos hídricos. Ou seja, eles acabam utilizando esse recurso que eles recebem para incentivar políticas de gestão de recursos hídricos, em municípios, inclusive, que não têm compensação financeira. Então, se você reduzir a parte dos estados, você vai aumentar a parte de alguns municípios e vai reduzir grande parte de vários municípios no Brasil. Então, esse projeto, do nosso ponto de vista, ele não se adequa, ele não tem nenhuma consequência positiva para o país, mesmo porque, no caso dos municípios, nenhum município tem uma política de gestão de recursos hídricos. O que acaba acontecendo? Ele recebe pela compensação, coloca no caixa único e gasta da maneira que a lei permite, inclusive hoje pagando dívidas com a União. Não tem política de gestão de recursos hídricos no município, e os estados têm. Então, do nosso ponto de vista, esse mecanismo de buscar algum aumento de recurso para alguns municípios do Brasil, volto a dizer, são 600 de 5.600, é uma pequena parte dos municípios do Brasil, é um projeto que deveria ser recusado pelo Congresso Nacional. Evidentemente, como esses 600 municípios têm peso político, têm os seus deputados, têm os seus senadores, é uma tese justa, né? Eu acho ela incorreta, mas evidentemente nós estamos tratando no campo democrático, isso acaba tendo uma dimensão maior do que nós desejaríamos. Mas a posição da agência é contra, a posição dos conselhos estaduais de vários estados já se manifestaram contrários, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos já se manifestou contrário, e inclusive muitos municípios que são contemplados pela parcela estadual também têm se manifestado contra. Então, do nosso ponto de vista, essa política de ficar puxando o cobertor, infelizmente, não é adequada. Nós precisaríamos não ficar puxando o cobertor, mas buscar aumentar o cobertor, seja dos estados, seja dos municípios, em relação a parcelas importantes. E para isso, Júlio, eu queria levantar o seguinte: nós temos, a partir de 2014, começam a vencer no Brasil as concessões de grandes usinas hidrelétricas. Então, tecnicamente, você sabe disso também, grande parte do custo da tarifa na geração, ela corresponde aos custos de amortização do capital. Então, nós estamos falando aí entre 35% e 45% da tarifa de geração é amortização do capital investido. Quando essas usinas a concessão for vencida, a partir de 2014, inclusive com renovação já de cerca de 20 anos, tem que se fazer uma continha, verificar se tem algum saldo aí para o empreendedor, mas em grande medida isso tudo vai entrar como um patrimônio da nação brasileira. Bom, e aí nós temos que discutir o que fazermos com esses 40% a 45% da redução, né, do custo da geração, porque você passa a ter, esse custo passa a ser eliminado. Eu estimo que, e várias matérias têm apresentado esse número, eu estimo que nós vamos estar falando num valor anual em torno de 3 a 6 bilhões de reais ano, que a sociedade deverá discutir como deve ser a alocação desses recursos. E aí, evidentemente, tem um espaço muito grande para que essas demandas sejam apresentadas para a definição pela sociedade. Assim como também é muito legítimo que a gente pense numa redução também da tarifa, que a sociedade também se aproprie desse ganho a partir da redução da tarifa. Mas isso tem que ser uma discussão da sociedade, ela não pode ser uma discussão potencial exclusivamente do setor elétrico, e tem aí um potencial importante para os municípios e os estados e a sociedade discutir uma alocação mais adequada desses recursos que vão surgir a partir de 2014. Eu tenho utilizado a figura, e isso está muito em moda, né, então tem que fazê-lo mesmo, de que o setor elétrico nacional vai ter um pré-sal um pré-sal do setor elétrico que começa a acontecer a partir de 2014. Como eu mencionei, são valores muito relevantes e a sociedade poderia se posicionar a esse respeito.